Não calarei meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. A direção de Deus nos coloca no caminho certo e nos ajuda a experimentar a verdadeira alegria e felicidade por meio da obediência. A revelação divina está intimamente ligada à obediência do ouvinte. Portanto, a lei de Deus, ou a Torá, comumente conhecida por quem crê, envolve um conjunto de orientações e instruções divinas que depois são repassadas pelo humano para outros seres humanos com o propósito de serem obedecidas. O verso 18 que lemos traz consigo a importância da revelação ou profecia divina acompanhada de obediência. A profecia ou revelação divina não tem a ver com inflar o ego de alguém quando diz Deus falou comigo, mas sim com o desafio de uma vida vivida em verdade e de acordo com a verdade, sabendo que, escolhendo o caminho da verdade, isso produzirá rejeição, isso produzirá sofrimento em muitas ocasiões, e não inflar o ego de alguém, como infelizmente ocorre em nosso tempo. A expressão revelação divina, aqui em Provérbios, também pode ser traduzida como direção divina por meio de uma visão dada por Deus, é óbvio. E não aquilo que brota da minha mente, não é? E quando seguida e obedecida, traz consigo o seu bom fruto, ou seja, a verdadeira alegria e felicidade, independente das circunstâncias da vida. A profecia no Antigo Testamento tem a ver com revelação profética, onde Deus ele se revela ao profeta, seu servo, de um modo em que ficava claro que Deus deveria ficar em evidência e não o orador ou o comunicador da profecia. A palavra razon, que é a palavra hebraica, razon, aqui em Provérbios, ela aparece em Isaías capítulo 1, verso 1, quando diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, a palavra visão aqui em Isaías é a expressão em Provérbios, revelação divina. É o meio pelo qual Deus fala. E também aparece em Jeremias, capítulo 14, verso 14, como advertência aos falsos profetas. Está escrito: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas
estão profetizando em meu nome. Eu não lhes enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, razão, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Então, qual a melhor maneira de falsos profetas atraírem as pessoas? Falando o que elas querem ou gostam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. Falsos profetas são bajuladores. Não era isso o que estava ocorrendo na época de Jeremias. E por isso, ele, que falava a verdade de Deus, era constantemente rejeitado, maltratado, humilhado. Agora, os falsos profetas, especialmente esses modernos de nosso tempo, que diz, Deus falou comigo, nunca diz, olha, Deus mandou dizer, mude de conduta, pare de mentir, pare de adulterar, pare de dar falso testemunho, pare de falar mal dos outros. Nunca se revela essas coisas. E simplesmente aquilo que as pessoas querem e gostam de ouvir, mas não o que precisam ouvir. E quando você fala a verdade, que requer mudança de vida, certamente você será rejeitado. Então, quando a vontade revelada de Deus, conforme expressa em sua palavra, não é mantida constantemente em vista, seu povo se solta e rompe seu relacionamento com Deus. E como os israelitas no passado, fazem para si um bezerro de ouro e o colocam no trono do seu coração. Consequentemente, ficam sem direção, procurando satisfazer seus desejos a qualquer custo, e quando ouvem a verdade, a repudiam, porque não querem mudanças para as suas vidas. Portanto, como diz o provérbio, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Por quê? Porque não querem ouvir a verdade sobre sua conduta. O texto de Provérbios deixa claro que a pessoa verdadeiramente feliz ou o bem-aventurado é aquele que obedece à lei. E a palavra aqui é Torá, que pode e deve ser traduzida por instrução ou conjunto de orientações dadas por Deus, com o propósito de serem obedecidas. Vale lembrar, nesse momento também, que profecia no Novo Testamento tem a ver com a pregação que edifica, encoraja e consola. Conforme nós lemos em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, que diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Perceba que tudo isso tem a ver com a construção do nosso relacionamento com Deus por meio da obediência à pregação de sua palavra, que edifica, encoraja e conforta, nos desafiando constantemente a mudanças de atitude. Pois,
onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei ou à instrução. Parafraseando o provérbio que meditamos, dizemos: não havendo instrução, o povo se corrompe, desprezando a vontade clara de Deus. Mas quem guarda a instrução no coração e vive de acordo com ela, protege a sua própria vida e, sobretudo, a sua alma. Por isso, goza da verdadeira felicidade. Portanto, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Que Deus te abençoe e te guarde. Por sua vida vou profetizar, nenhuma maldição lhe alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secam.